Seja bem-vindo ao canal de audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês. E você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigada! O canal Audiobook KM agradece sua preferência. Esse audiolivro pode conter erros de pronúncia. Livro: Tiranos Celestiais. Prólogo. Em um mundo repleto de pessoas que queriam vê-lo morto, Kinsey nunca pensou que seria uma praga derrotá-lo. Ele esmagara Unduns que faziam os maiores monumentos da humanidade parecerem insignificantes. Vencera legiões de crisálidas comandadas por tolos que se recusaram a se render. Incitara trabalhadores de 7 nações com conflitos entre si a se rebelarem contra os industrialistas, banqueiros e senhores de terra que os subjugavam. E ainda era jovem. Deveria ter tido muito mais tempo para se dedicar à revolução. Era absurdo estar à mercê de algo tão minúsculo que não podia ser visto a olho nu. Um vírus tomando cada um de seus órgãos, rasgando-o por dentro, fazendo marcas brotarem por sua pele feito flores amaldiçoadas. Ele se sentia mais impotente do que quando era uma pobre criança, sofrendo cusparadas e zombarias por ser filho de uma prostituta. Uma coisa era olhar para o céu e sonhar com o infinito. Outra era alcançar o ápice e então despencar sem aviso. Após enterrar o dragão amarelo sob o Monte Zuron, tão fundo que podia acessar a energia viva do próprio planeta, ele se desconectou do elo de piloto. Não era assim que começou. Diante de si, a mulher recobrava a consciência no assento in, alguém com quem ele nunca imaginara que pilotaria uma crisálida, já que ela sempre havia lutado ao seu lado na própria máquina. A rainha general Michuan, pilota do Corvo de 3 pernas, líder das Viúvas de Ferro. Sua mentora. Pare de desperdiçar energia falando, resmungou ela por cima do ombro, as palavras abafadas pela máscara de couro protetora, com as lentes de vidro embaçadas. Ela era a única pessoa restante em seu nascente império de Waxia que ousava falar com Kinsey daquele jeito. A mulher saiu de dentro da armadura temporária do dragão amarelo, que mais parecia uma casca dourada, e deixou-a no assento in, se levantando em seu traje de condução preto. Ela trouxera sua armadura do corvo de 3 pernas para dentro do cockpit, mas não precisaria dela para o que viria a seguir. Kinsey fez agulhas finas brotarem de suas manoplas para permitir que ela manipulasse o fluxo de Ki entre ele e o dragão. O Conselho dos Sábios se opusera veementemente a esse experimento, mas ninguém sugerira outra solução. Ele tinha sintomas da variante mais agressiva da varíola das flores. Restavam apenas alguns dias até que seus órgãos começassem a se liquefazer dentro do próprio corpo. Uma cura não seria produzida em poucos dias. Em silêncio praguejou os deuses. Mesmo após voltar a lhes oferecer sacrifícios, eles não responderam a seus pedidos para dialogar. Só lhe restava aquela tentativa audaciosa de se congelar no tempo. Shfu, disse Kinsey em uma voz mais baixa que usava havia anos. Doía deixar o Axia nas mãos de terceiros, mas ele mal conseguia preservar sua existência, que dirá seu império. Não deixe-me acordarem até haver uma cura, continuou. Não importa quanto tempo leve. Os olhos de aço da general Mi estavam marejados por trás das lentes de sua máscara. Prometo. Ela pressionou as mãos nas agulhas de suas manoplas. Cerrou os dentes. Seu sangue pingava. Os meridianos que carregavam o Ki pelo corpo dela escureceram nas poucas áreas de pele exposta no pescoço e nas costas das mãos. Água era o tipo de Ki com o qual menos tinha afinidade. Mas a mulher o manejou como uma maré furiosa. A sensação fria era como neve derretida se misturando ao sangue de Kinsey. Ele quis controlar a situação como sempre fazia, mas, pela primeira vez, deixou acontecer. Se um fluxo passivo de Ki pudesse atravessar o dragão como um rio fluindo morro abaixo, e suas partículas primordiais fossem ajustadas para filtrar apenas o tipo água para dentro de Kinsey, o frio poderia, em teoria, persistir por tempo indeterminado. Xuan Gigi, chamou ele em um suspiro, sua consciência congelando. Aquela era uma forma de tratamento inapropriada para um estudante usar com sua mentora. Tão inapropriada quanto a maneira como ela, por sua vez, nunca usava o título imperial do aprendiz. Um leve tremor a percorreu. Kinsey queria dizer mais, mas era impossível formar as palavras para encapsular tudo o que sentia. Descanse, Zenher, murmurou ela. Eu voltarei para você. Por favor, implorou ele na segurança de sua mente, pois jamais faria isso em voz alta. O frio o cobriu como uma camada de gelo sobre um lago. Ele poderia jurar que menos de 1 minuto havia se passado quando o calor voltou a percorrer seu corpo. Com dificuldade seus olhos se abriram e viram um borrão alado no coquite escuro.
Será que a General Mi estava em sua armadura do corvo de 3 pernas? A pressão da mão dela em sua manopla bombeava que de fogo para dentro dele. Por um instante, temeu que o experimento não tivesse funcionado, mas ela estava acompanhada por outra pessoa, que posicionava a mão em sua outra manopla. Devia ter passado algum tempo. Ela realmente voltará para ele. Onde está a cura? Perguntou Kinsey em uma voz rouca. Ela e a outra pessoa continuaram em silêncio. Onde está a cura? Repetiu ele, o ar estagnado passando por seus pulmões que descongelavam. Ouviu gritos na escuridão mais adiante no cockpit. Ela havia trazido mais gente? A General Mi de repente se moveu, atrapalhando-se com algo em sua mão livre. Abra! Havia algo errado na voz dela que soava mais aguda e menos rouca. Seu que também parecia estranho. E a armadura que usava era vermelha e áspera, não preta e justa. Antes que pudesse decidir se aquela impressão era uma falha de seus sentidos ainda se recuperando, sentiu um torpor no lado direito do corpo e uma flacidez se espalhar por metade do rosto. Ele e a General Mi gritaram surpresos. Kinsey sacudiu uma das manoplas para se desvencilhar e formar uma máscara de metal primordial sobre o lado do rosto afetado, pois, embora soubesse que a mulher não se importaria após o choque inicial, não queria que o visse assim. Como imaginara, ela ficou atordoada por apenas um instante antes de enfiar uma seringa em seu pescoço. Um líquido frio que ele presumiu ser a cura para a varíola das flores foi injetado em seu corpo. Aos poucos, sua visão voltou a ficar nítida. Mas ele não encontrou o que queria ver. Não era a General Mi. Eram muito parecidas, com os mesmos olhos sanguinários que prometiam vingança, mas era impossível que ela tivesse ficado mais jovem e mais baixa. O que estava acontecendo? Quanto tempo havia se passado? Onde estava a General? Você pilota? A pergunta da garota atravessou seus pensamentos acelerados. Ela falava em um dialeto estranho, que ele não conseguia identificar. A garota retirou a seringa de seu pescoço e pressionou o local que sangrava. Preciso do seu poder, de sua crisálida. Agora. Kinsey manteve a expressão neutra. Não podia mostrar vulnerabilidade em uma situação desconhecida. Sentiu a pressão vital dela e soltou uma risada seca. Quem aquela menina pensava que era? Ninguém havia lhe dito quem ele era? Pilotar com Kinsey seria uma sentença de morte. Ele canalizou os 5 tipos de Ki com toda a força que conseguiu reunir, mostrando a ela no que estava se metendo. No entanto, depois de alguns segundos de choque, a garota não recuou. Exigiu que ele fosse para o assento IN, o assento das mulheres, e ameaçou não lhe dar mais medicamentos se ele não obedecesse. Era um absurdo. Ele lhe disse isso. Quer viver ou morrer? Gritou a garota. É uma pergunta simples. Você não me deixaria. Kinsey, eu tenho 221 anos a mais de conhecimento sobre o que está acontecendo e não tenho tempo para explicar. Ela continuou o discurso exaltado, mas a mente de Clint só repetia um número que a garota mencionara. 221 anos. Mais de 2 séculos. O mundo pareceu girar ao seu redor, fazendo-os perder o equilíbrio. 221 voltas ao redor do Sol. Constelações trocaram de posição, árvores cresceram e apodreceram, vidas começaram e terminaram. General Mi estava morta, assim como tudo e todos que ele conhecia. Parte I. Imperador Celestial Qin Wang. Como pode dizer que não tem nada? Dividirei minha túnica com você. Sua Majestade convocou suas forças. Tomarei meu machado e minha espada, e dividirei um inimigo com você. Como pode dizer que não tem nada? Dividirei minha camisa com você. Sua Majestade convocou suas forças. Tomarei minha lança e minha alabarda, e marcharei lado a lado com você. Como pode dizer que não tem nada? Dividirei minhas vestes com você. Sua Majestade convocou suas forças. Tomarei minha armadura e minha adaga, e estarei na linha de frente com você. Canção popular de Qin, de canções clássicas, capítulo 1 A lenda, a verdade estou pronta para massacrar os deuses. Isso se eu conseguir encontrá-los. Vou no dragão amarelo, resistindo à força da gravidade em busca do brilho flutuante da corte celestial em meio ao mar de estrelas. Sinto a mensagem inesperada dos deuses arder em minha mente, o que me dá impulso para continuar, mesmo quando o cansaço devora minha consciência. Se aceitar nossa oferta como os sábios aceitaram, então temos maneiras de trazer de volta o que você perdeu. Mas se nos desafiar ou revelar a verdade, perderá tudo. Logo as estrelas passam a ficar menos nítidas, semelhantes à estática que surge quando fecho os olhos ao levar um golpe com força na cabeça. Na verdade, não faço ideia de para onde estou indo. Voei com o dragão amarelo além das montanhas como assim que recebi a mensagem dos deuses, mas não há nada de fato indicando que posso encontrá-lo se for nessa direção.
Acho que apenas parti por instinto rumo ao desconhecido. As areias do que deve ser o deserto Xi'an estão muito abaixo, e até então eram conhecidas por mim apenas como um ícone no extremo oeste dos mapas. Você ainda não tem uma noção concreta do que os deuses são, comenta Qin Zhen incrédulo. Sua forma espiritual estava sentada diante da minha no reino Yin Yang, naquele espaço incorpóreo que nossas mentes compartilham através do elo de piloto do dragão amarelo. Não. O que eles são? Questiono. Você do futuro é que deveria estar me dando explicações. Ele balança a cabeça, o olhar distante e atônito. 221 anos, mas nada mudou. Eles continuam dominando vocês, fazendo-os pensarem que são divindades. O poder deles não foi derrotado. Minha atenção se desvia para Qin Zhen, e o dragão amarelo diminui a velocidade. Por que você fala como se as coisas devessem ser diferentes? Indago. A forma espiritual dele me olha como se eu tivesse falado algo absurdo. Você não sabe sobre minha tentativa de ultimato, não é? Pergunta ele. Não, não sei. Do que está falando? 3 meses atrás. 3 meses atrás para mim, interrompi todos os sacrifícios aos deuses, recusando a lhes dar minha obediência. Sempre duvidei de que fossem tão poderosos quanto alegavam ser, então exigi ver seus verdadeiros rostos. Eu lhes disse que se o Axia continuasse fazendo oferendas, deveríamos ganhar mais em troca. Os deuses deram apenas advertências. Então, 2 semanas atrás, peguei essa maldita varíola. Ele toca o rosto. Há pústulas em forma de flores cobrindo sua pele, assim como seu corpo na vida real. Chego ao limite da minha capacidade de processar o que está acontecendo. 2 semanas atrás, para ele. 221 anos para mim. Eles infectaram você? Talvez. No mínimo me abandonaram para morrer, mesmo depois que voltei a oferecer sacrifícios. O ódio irradia dele, atingindo-me como um balde de água fria em nosso elo mental. Eu, o piloto mais forte que já existiu, que elaborou um plano para acabar com a guerra. Isso confirma as suspeitas de que eles não têm a menor intenção de deixar isso acontecer. Acredito que as cascas de unduns que oferecemos são valiosas demais. Se aniquilássemos as criaturas, eles não receberiam mais nada. Fico tonta ao me lembrar dos unduns. Este não é o nosso planeta. As palavras de Ishi atravessam minhas memórias como um lamento fantasmagórico. Você sabia a verdade sobre os unduns? Pergunto, abismada. O que eles realmente são neste mundo? O que nós somos nele? Sim, responde Qin Zhen com uma naturalidade chocante. A narrativa de que são invasores agressivos e nós somos defensores é uma história conveniente para manter o povo contra os unduns. Aqueles de nós que chegam aos altos escalões de poder sabem a verdade. Precisamos saber, assim decidimos quais estudos e descobertas devemos cortar pela raiz. Não é difícil para um estudioso mais curioso encontrar pistas que contradizem nossos registros. Vira o dragão amarelo no ar. Temos que contar as pessoas. De jeito nenhum. Qin Zhen assume o controle do dragão, forçando-o a descer de nossa considerável altitude. Esta é a única questão em que, a contragosto, concordo com os deuses. O faz de conta é eficaz. Revelar a verdade causaria mais mal do que bem. O que quer dizer com isso? Contar a verdade não deveria ser. Você deseja governar? Esse é o preço. Ele golpeia o chão invisível do reino Yin Yang. Acha mesmo que podemos controlar e defender o Axia sem manter certas ilusões? Bons pilotos sempre foram escassos, e duvido que isso tenha mudado, já que a guerra não chegou a lugar algum. Contar a verdade só serviria para enfraquecer a luta. Então enganamos todo mundo sobre o motivo de lutarmos? Isso é ridículo. É mesmo? Veja como está abalada. E o que você pode fazer diante dessa realidade? Os unduns não cessarão seus ataques, e nós não podemos parar de nos defender. Além de deixar seu coração turbulento, saber a verdade fez de fato alguma diferença para você? Pressiono os nós dos dedos na testa, concentrando-me ao máximo para não desabar. A verdade é que os unduns não são invasores irracionais. Isso significa que há esperança de paz. Paz? Qin Zhen solta uma risada amarga. Como vamos ter um acordo de paz com insetos metálicos que não podem nos entender? Quem disse que isso não é possível? Você não ouviu o imperador do tipo água falando em nossas cabeças? Nos poupe, por favor. Lembro-me da súplica quando drenávamos o Qi com o dragão amarelo, quase no fim de nosso contra-ataque na província de Zhou. Jamais ouvi algo assim, responde Qin Zhen, embora uma leve hesitação abrande sua declaração. Acho que ele de fato não deve ter ouvido algo parecido em sua época. Mas 200 anos é muito tempo, e talvez não sejamos os únicos que evoluíram. Seu cérebro ainda estava descongelando. Argumento.
Antes de eu acordar você, meu exército também enfrentou um imperador do tipo metal. Pode voltar e perguntar a qualquer piloto que estava lá. Vão dizer que ouviram a voz em suas cabeças. Não tem como nenhum deles ter esquecido aquela voz sinistra invadindo nossas mentes, acompanhada por uma melodia dissonante, nos lançando em um pânico sobrenatural. Vão embora, dizia. Deixem-nos em paz. Na hora, não entendi o que estava acontecendo, mas agora tudo faz sentido. Muitos aspectos do meu mundo estão fazendo mais sentido. Os olhos de Kinzen se movem de um lado para o outro, como se estivesse lendo algo. Mesmo que esses unduns raríssimos do tipo imperador tenham de alguma maneira desenvolvido essa habilidade, você estabeleceu algum diálogo com eles? Outros unduns demonstraram a mesma capacidade? Não sabíamos que isso era possível, mas agora sabemos, e com certeza podemos encontrar uma forma de nos comunicarmos com. Os unduns não vão dar a mínima para essas suas ilusões de paz. Para eles, nós somos os invasores. A única maneira de lutarmos contra eles com igual vigor é revertendo os papéis. A guerra acontece há séculos. Não importa mais como começou. Muitos povos rondis têm lendas que falam de serem banidos dos céus como castigo divino. Isso indica que nossos ancestrais foram criminosos exilados para este planeta. Não seríamos aceitos de volta em nosso lugar de origem. Uma náusea toma conta de mim. Ancestrais. Criminosos. Quão profunda e terrível será a verdade? Mal consigo raciocinar. Estou exausta das várias mentiras daqueles que estão no poder. A última coisa que quero fazer é ser responsável por perpetuá-las. Além disso, acrescenta Kinzen, enquanto os deuses nos governarem, não permitirão qualquer tentativa de paz. No entanto, diz ele se inclinando e baixando a voz, se tentar espalhar a verdade, não esperarei os deuses a eliminarem. Eu mesmo farei isso. Vou garantir que suas palavras sejam lembradas apenas como um delírio. Estremeço sob o olhar penetrante dele, embora a ameaça não seja grande surpresa quando penso em com quem estou lidando. Esses olhos já encararam inúmeros inimigos antes de vê-los se renderem ou sucumbirem. É risível eu ter mencionado a palavra paz perto dele. Este é Kinzen, afinal. O próprio Kinzen. Mal consigo acreditar que ele está vivo diante de mim, ressuscitado das histórias e lendas, transcendendo o tempo e a morte. Mas este não é mais o mundo que ele governou. Quero ver como você faria isso, já que não tem ideia de como o mundo de hoje funciona, digo, recusando-me a deixá-lo me intimidar. Já examinei suas memórias a ponto de saber que para o povo, a minha palavra teria mais valor do que a sua, viúva de ferro. O dragão amarelo atinge o solo em um pouso pesado e trêmulo, comandado pela vontade de Kinzen o tempo todo. Fico apavorada ao lembrar que as lembranças podem passar por um elo mental. Quanto ele descobriu sobre a minha vida? Apostaria mesmo nisso? Rebato. Eu encaro no reino Yin-Yang, apesar do enjoo gélido que toma conta de mim. Depois de um longo silêncio, ele inclina a cabeça, o olhar suavizando. Você não deseja ter seu parceiro de volta? Estremeço quando uma imagem surge por um segundo em uma camada mais profunda da minha consciência. Parte de um corpo suspensa em um tanque cheio de um fluido. Não posso admitir que é. Os deuses estão blefando, digo, as palavras atropeladas. Simplesmente não tem como alguém viver depois daquilo, de jeito nenhum. Eles são capazes de coisas que estão além da nossa compreensão. O conhecimento tecnológico que nos dão em troca do nosso sacrifício é, sem dúvida, uma mísera parte do que eles detêm. Então como achou que poderia barganhar com eles? Porque prefiro morrer como guerreiro a definhar como servo. Não é por isso que seu primeiro impulso ao receber a mensagem deles foi caçá-los? Através dos olhos do dragão, estudo a paisagem desolada onde pousamos, muitíssimo diferente das florestas do outro lado das montanhas Kunlun. O vento levanta redemoinhos de areia feito poeira estelar brilhando sob a lua cheia, um território desconhecido que adentrei motivada por um desejo furioso de confrontar os deuses, apesar de saber racionalmente que não posso vencê-los. Não vou encontrá-los vagando por aí, não é? Questiono mais para mim mesma do que para Kinzen. Sinto como se tivesse envelhecido uma década só hoje. Foi mesmo nesta manhã que saí da fronteira Suitang com esperança, embora cautelosa, de retomar a província de Zhou e usá-la contra o governo? Agora, nem o centro de comando de Suitang nem o governo existem. Eu os reduzi a escombros. Caramba, eu fiz isso mesmo? Como vou consertar essa bagunça? De fato, é uma insensatez. Os olhos de Kinzen se fecham. O mais sábio a fazer seria voltar para Chang e obedecer aos comandos dos deuses por hora. Se vamos desafiá-los, nós deveríamos formular um plano mais concreto. A palavra fere minha mente feito um espinho. Não existe um nós, quero insistir.
Mas será mesmo? Estudo a forma espiritual de Qin Zhen, sentado como se estivesse em meditação profunda, calmo até demais para alguém que acordou e descobriu que 2 séculos se passaram enquanto estava adormecido. Ele é inegavelmente o copiloto mais poderoso que eu poderia ter. Apesar de discordarmos sobre revelar a verdade a respeito dos Unduns, ambos queremos desafiar os deuses. Não sei se conseguiria ativar o dragão amarelo de novo sem a ajuda dele. Além disso, Qin Zhen tem razão sobre voltarmos para Tian. Não encontraremos a corte celestial voando sem destino. Precisamos rastrear os movimentos deles, planejar uma trajetória adequada, algo mais coerente. Os olhos de Qin Zhen permanecem fechados, e o dragão amarelo continua imóvel, então percebo que ele está deixando que eu tome a decisão de decolar. Por quê? Não deve estar acostumado a ceder poder. Ou não. Talvez ainda esteja muito confuso por causa do descongelamento para pilotar direito. O que eu de fato sei sobre ele? Seu nome, seu poder, suas conquistas. Mas quem ele é além do lendário filho de uma prostituta que uniu 7 nações em guerra para que formassem o Axia? Não faço ideia, exceto pelo que vi em seu reino mental, incontáveis fantasmas famintos avançando por um mar congelado. Por que ele é assim? O que a história não conta a respeito dele? Como conseguiu aquelas cicatrizes de um lado do rosto? Quem ele deixou para trás em seu século? Não sei, não sei, não sei. Por mais que eu tente, não consigo acessar nenhuma de suas lembranças. Que seja. Impulsiono o dragão, fazendo-o alçar voo outra vez. É melhor do que ficar sentada de braços cruzados. Qin Zhen não faz qualquer esforço para influenciar os movimentos do dragão. Sobrevoo trechos intermináveis de areia e quase desejo que ele ajude. Agora que perdi o ímpeto e a adrenalina, o mero propelir do dragão é um esforço árduo. Duvido que consiga continuar por muito tempo. Mal posso esperar para pousar e descansar. Quando enfim voltamos a nos aproximar das montanhas Kunlun, sou pega de surpresa por uma série de bips ressoando no cockpit do dragão. Droga! Devemos ter voado para fora do alcance dos transmissores de ondas de rádio nos caminhões que coloquei ao redor das montanhas. Destruí uma frota inteira deles para interromper a comunicação entre o exército e os estrategistas, e depois de esmagar a torre de vigia de Kaiwan e o Palácio dos Sábios, substituí apenas alguns no caminho de volta para manter contato com Ishi. Que mensagens eu perdi? Preciso agir rápido em um momento como este. Aterriço o dragão amarelo em uma montanha e me desconecto. Após um retorno desorientador ao meu corpo humano, olho minha pulseira. Zetian, você precisa voltar agora. O grito de Ishi explode dos alto-falantes quando abro a primeira mensagem de voz. Recebemos notícias de que Liu Che e Wei Zifu estão voando para cá no dragão azul. Meu rosto fica pálido. Eles são o terceiro e último par equilibrado da categoria Príncipe de Waxia, o único que ainda não conhece. Verifico 2 vezes o horário em que Ishi enviou a mensagem. Já faz meia hora. Capítulo 2. Lembre-se, estou indo para os bunkers da propriedade. A conexão pode falhar. Essa é a última mensagem de Ishi. Peço atualização, mas não recebo resposta. Volto a me conectar ao dragão amarelo e o lanço ao ar, rezando para chegar a Tian a tempo. Para meu desespero, dá para sentir que o dragão amarelo não tem ki para a viagem e uma possível batalha, então vou precisar recarregar no Monte Zuron primeiro. Para chegar lá, sigo os traços espirituais dos outros pilotos que vieram recuperar a província de Zhou. Antes de eu sair atrás dos deuses, pedi a eles que ficassem perto do vulcão. Disparo com o dragão, montanhas e vales iluminados pelo luar passando em um borrão abaixo de mim, e os piores cenários possíveis passam por minha cabeça. Ishi está usando a propriedade Gal como base. Sinto o voo se desestabilizar por um momento quando imagino o dragão azul destruindo-a da maneira que eu destruí o Palácio dos Sábios. Ishi disse que foi se esconder nos bunkers da propriedade, mas e se alguém aproveitar a oportunidade para traí-lo? Ele acabou de matar o pai para assumir o controle da Gal Enterprises. Só juraram lealdade a ele por medo de mim. Mas eu não estou lá. Quão facilmente poderiam passar para o lado de Liu Che? Mesmo que eu chegue a tempo, como posso continuar protegendo Ishi a cada segundo, a cada hora, todos os dias? Eu e Ishi contra o resto do mundo. Foi empolgante destruir a torre de vigia Kaiwan e o Palácio dos Sábios para que os homens poderosos daqueles lugares não pudessem me matar primeiro, mas uma nova e dura realidade me pressiona, mais pesada a cada segundo. Como 2 pessoas podem controlar uma nação inteira que não as quer como governantes? No reino Yin-Yang, a forma espiritual de Qin Zhen permanece sentada, de olhos fechados. Não tenho ideia do quanto vou poder contar com ele.
O pavor pulsa dentro de mim feito um coração disparado, cada vez mais intenso. Apesar da força imbatível do dragão amarelo, sou um ser humano, tenho limites e estou extrapolando. Eu já estava quase desmoronando, e agora tenho que lidar com isso. Mas não posso me deixar abater. Não posso mais baixar a guarda por um único segundo sequer. Pouco tempo depois, avisto a abertura pontiaguda do vulcão do Monte Zuron. A inclinação acinzentada brilha com os restos estilhaçados dos Unduns. Entre eles estão as crisálidas que sobreviveram ao contra-ataque, desativadas em suas formas dormentes. A maioria dos pilotos tem os coquetes abertos e está sentada praticamente do lado de fora das máquinas, mal visível da altura que estou. À medida que nos aproximamos, as figuras minúsculas se movimentam e desaparecem dentro de suas crisálidas. Em feixes de luz, o exército se reativa. Quando mergulho a cauda do dragão amarelo no vulcão para absorver Ki do interior do planeta, não tenho escolha a não ser pousar sobre os restos dos Unduns. Cada fragmento reluzente me deixa enjoada, lembrando-me da fúria e do sofrimento dos Unduns quando os matávamos. Oi! O tigre branco salta em nossa direção na forma original, as patas batendo na montanha. Sua boca brilha em um tom verde escuro ao falar, uma mistura do Ki verde tipo madeira de Kielu e do Ki preto tipo água de Yangjian. O que aconteceu? Por que saiu voando de repente? Não lhes contei o que ouvi de Ishi e dos deuses antes de partir em desespero. A verdade sobe feito bile, queimando e querendo sair, mas a presença inabalável de Quinzen meditando no reino Yin Yang me faz hesitar. Não duvido que ele me mataria por contá-la. Tenho que esperar um momento melhor. Estava procurando pelos deuses, digo parte da verdade pela boca do dragão amarelo, para ver se de fato levaram a cabeça do pássaro Carmim como vocês viram. Os olhos do tigre fitam as estrelas. Você os encontrou? Não. Altos ecos metálicos ressoam pela encosta da montanha. Outras crisálidas se reúnem atrás do tigre branco, aguardando ordens. Quando pousei aqui pela primeira vez, antes de Kielu e Yang Jia me contarem sobre a aeronave que levou a cabeça destroçada do pássaro Carmim, anunciei aos pilotos que eu havia destruído o Palácio dos Sábios. Eles ficaram chocados, claro, mas ninguém protestou. Ter Quinzen ao meu lado é um impedimento eficaz, pelo menos. No entanto, uma coisa é não me desafiarem, outra é quererem se juntar a mim para mudar tudo no mundo que conhecemos. Kielu e Yangjian, falo minha voz tremendo de leve. O tigre branco foi a única unidade que desobedeceu aos estrategistas e veio me ajudar antes de eu descongelar Quinzen. Quando a tartaruga negra atacou o pássaro Carmim, por que vocês tentaram nos ajudar? Eles ficam em silêncio por um momento, porque foi a prova de que cedo ou tarde, nós seríamos os próximos. As palavras deles reverberam em meu âmago. Num instante, entendo o que querem dizer. Ambos estão perto dos 25 anos. A idade mítica em que os pilotos podem se aposentar. Só que é um segredo muito mal guardado no exército que pilotos mais velhos acabam sendo supliciados. São deixados para morrer durante uma batalha para que os Unduns sintam suas pressões vitais sendo extintas, o que tende a acalmá-los por um tempo. Kielu e Yangjian podem ter acreditado que seus feitos de guerra os salvariam desse fim, mas a ordem de purgar a mim e a Shimin demonstrou que o governo descartaria qualquer um assim que deixássemos de ser úteis, mesmo se reconquistarmos uma província inteira para Oxia. Agora isso pode mudar, e Kielu e Yangjian podem ser meus maiores aliados. Ergo a cabeça do dragão para me dirigir ao exército de crisálidas como um todo. Vocês ouviram o que revelei quase ao fim do contra-ataque, sobre o sistema de pilotos ser programado para prejudicar as mulheres? Murmúrios hesitantes percorrem a multidão. Sim, responde o tigre branco com bastante firmeza, o olho esquerdo verde brilhando ainda mais. Explica muita coisa, pois agora é hora de criar um novo sistema. Podemos corrigir não apenas essa injustiça, mas outras da velha ordem. Que pilotar não seja mais uma sentença de morte. Um silêncio desconfortável se prolonga até que uma crisálida solta um grito de comemoração. As outras logo fazem coro, suas vozes formando uma parede de som que se ergue aos céus. Contudo, muitas parecem forçadas pelo medo. Vai levar um tempo até aceitarem que o mundo virou de pernas para o ar. Não faz mal. Não preciso de todos eles. Liu Che e Wei Zifu estão a caminho de Tian. Digo o mais baixo possível para o tigre branco. Vocês vêm conosco? Aqueles fedelhos? Podemos ir, mas não seremos de grande ajuda contra o dragão azul. Nós não voamos. Nos proteger já é suficiente. Inclino o focinho do dragão amarelo para eles. Subam, e chamem também pilotos de confiança.
O tigre branco salta para a cabeça do dragão amarelo e grita meia dúzia de nomes de unidades, incluindo o pássaro colossal, o touro espinhoso e o javali dente de sabre. Tenho uma vaga lembrança de alguns deles das transmissões ao vivo de batalha. Eles se acomodam ao longo do corpo comprido do dragão. Quando sinto que está quase cheio do ki do Monte Zuron, alço voo. Vocês aí embaixo, montem acampamento. Grito para o exército que ficou para trás. O plano original depois do contra-ataque era de fato que a maioria de nós permanecesse na fronteira de Zou, espalhados pelas montanhas Kunlun. Coquetes e caminhões de rádio possuem mantimentos e suprimentos de sobra para os acampamentos. E deveríamos receber reforços para restaurar a grande muralha ao redor da fronteira. Mas não sei se isso ainda vai acontecer. Tenho coisa demais em que pensar. Impulsiono o dragão amarelo o mais rápido que ele pode voar, me guiando por uma trilha de árvores esmagadas pela província de Zou. Embora seja impossível ter certeza à noite, gosto de pensar que é o caminho exato pisoteado por mim e Shimin no pássaro carmim hoje de manhã, me guiando de volta para casa. Manchas vão e vêm nos cantos da minha consciência. Sinto um impulso de pedir a Kinzen para fazer essa viagem tão simples por mim, mas afasto a ideia. Depois de tudo que passei para conquistar esse poder, não vou abrir mão do controle. De jeito nenhum. Em um pequeno voo que parece durar uma eternidade, passo pela grande muralha, depois por cadeias de montanhas com uma ou outra porção de vilarejos e cidades iluminadas. Sigo as rodovias mais brilhantes em meio ao escuro, que inevitavelmente levam a Tian. O que será que as pessoas estão pensando depois de ouvirem que o governo foi aniquilado? Imagino meus antigos vizinhos correndo para fora de suas casas, tomados pelo instinto de fugir da aldeia, mas sem ideia de para onde devem ir. Não vão encontrar refúgio próximo ao coração de Waxia, onde assumiu o controle. Não podem recuar para as selvas dos Unduns, por enquanto vazias, mas ainda um vasto cenário de incertezas. Eu realmente fiz tudo isso? Será que de fato destruí o mundo a um ponto irreversível? Minha mente se perde como se não conseguisse mais se conectar à realidade. Quando enfim chego a Tian, parece que estou acordada há dias. Se o dragão amarelo tivesse pálpebras, eu estaria com dificuldade para mantê-las abertas. A capital está tomada por um silêncio sombrio, embora cada apartamento tenha as janelas iluminadas, fazendo os edifícios amontoados parecerem pilares cintilantes. Milhões de pessoas estarrecidas devem estar observando ansiosas, querendo saber qual vai ser a próxima mudança no mundo. Antes de partir para Zou, decretei um toque de recolher, ordenando que todos voltassem para suas casas e proibindo-os de saírem sem permissão. As ruas estão vazias, exceto por alguns veículos de patrulha. Com os contatos de sua família, Yishi mobilizou os soldados da capital para garantirem que a ordem fosse obedecida. O fato de ainda estar sendo cumprida é um alívio. Significa que Yishi está seguro. Talvez. Espero que sim. A sombra do dragão amarelo desliza pela rua principal de Tian, tão larga que comporta 6 pistas de carros. Passamos pela Praça da Unificação com sua estátua gigante de Kinzen manejando metal primordial como mercúrio, posicionada em meio a uma confusão de letreiros de cores neon. Tento não pensar muito em como é surreal estar em um elo mental com a figura histórica daquela estátua. Usando meu sentido vital, sinto uma pressão vital poderosa além das crisálidas que estamos carregando. E de fato, uma pressão com esse nível de poder se aproxima depressa à distância. Deve ser o dragão azul. Chegamos logo antes dele. O Zetian. Uma voz inexpressiva fala de repente dentro do coquite do dragão. Tomo um susto tão grande que perco um pouco de altitude. O Zetian. Repete a voz, mais alto, ecoando no coquite. Sou artificial, como um programa conversor de texto para voz. Mas de onde está vindo? Da minha pulseira? Você está proibida de destruir o dragão azul ou matar os pilotos em seu interior. Eles devem ser retornados à fronteira de An para garantir a integridade da Grande Muralha. A província de An enviou um número significativo de crisálidas como reforços do contra-ataque de Suitang. Não pode perder outra unidade categoria príncipe. O quê? Nem pense em desobedecer. Haverá consequências. Quase bufo com desdém, mas então o rosto sorridente de Yishi surge em meus pensamentos. Não sei onde ele está agora. Por isso não posso arriscar. Faço uma aterrissagem estrondosa sobre as ruínas do Palácio dos Sábios, o único lugar em Tian onde tenho espaço para pousar o dragão amarelo. Os escombros deslizam pelo monte Zivei enquanto enrolo o corpo longo do dragão ao redor dele. O tigre branco e as outras crisálidas descem, a atenção voltada para a pressão vital do dragão azul, cada vez mais próxima. Derrotá-lo sem destruí-lo. Não é impossível. Nas montanhas Kunlun.
Quinzen derrotou o Imperador da Água drenando todo o seu ki sem provocar um único arranhão. O dragão azul deve ser ainda mais fácil. É feito de metal primordial do tipo madeira, o que vaza com mais facilidade. Primeiro, é o som dele que nos alcança, partindo o ar noturno feito um rugido monstruoso. Em seguida, o corpo comprido surge no cosmos como um dragão esquelético esculpido em jade, um olho brilhando em vermelho fogo e o outro em amarelo terra. Asas imensas iguais às de um morcego batem em suas costas, e sua espinha exposta se prolonga até uma cauda de ossos que se mexe de um lado para o outro. Seu peito parece um bloco de metal primordial preso por uma caixa torácica, uma semelhança perturbadora com... Não pense nisso. Não pense nele. Com um clarão ofuscante, o dragão azul se transforma em sua forma heroica. Suas garras dianteiras se dividem em 4 braços. As asas aumentam. Os chifres ficam mais compridos. O corpo esquelético passa para uma posição bípede, adornado com destaques vermelhos e amarelos. As cores formam um borrão contra a noite conforme ele mergulha em nossa direção, as asas abertas contra as estrelas. Abaixo-me nas várias garras do dragão amarelo antes de saltar para o combate. Segundo as transmissões ao vivo de batalhas que sempre passavam em minha casa, o dragão azul deve ter cerca de 50 metros de altura em sua forma heroica. No entanto, da minha perspectiva atual, não parece muito maior do que um humano. Seus 4 braços se cruzam sobre o peito e arrancam 4 costelas que se afiam, formando espadas. Manobrar o dragão amarelo é muito mais difícil após meu breve descanso no Monte Zuron. É como tentar levantar algo pesado depois de deixá-lo cair devido a uma dor muscular intensa. Não precisamos lutar. Grito pela boca do dragão amarelo, desviando dos golpes de espada. O antigo governo não merece sua lealdade. Se vocês se juntarem a nós, podemos mudar o sistema de guerra. Vocês não serão supliciados quando chegarem aos 20 e poucos anos. Nunca nos juntaremos a você, meretriz. Vocifera o dragão azul, a boca brilhando em laranja, uma mistura de amarelo terra e vermelho fogo. Meretriz? Que vocabulário é esse? Poderíamos dar às suas famílias imensas terras na província de Zou. Falo, tentando uma promessa. Depois penso na logística. Acabamos de libertar a província inteira, sabia? Não seremos tentados pelas trevas. Minha confusão com as respostas dramáticas se dissipa quando lembro que Liu Che tem 14 anos e Wei Zifu 13. Não há como argumentar com eles. Lanço-me em direção ao dragão azul, pretendendo drená-lo de ki e acabar logo com isso. No entanto, ele desvia e vai para trás de mim com uma velocidade surpreendente, as asas cortando o ar. Viro-me, tentando agarrá-lo, mas erro por uma distância vergonhosa. Ai não! Crisálidas do tipo madeira são as mais rápidas, tanto que o dragão amarelo não consegue acompanhar. É como tentar matar uma mosca com uma coluna de tijolos que mal consigo levantar. Viro o dragão amarelo com dificuldade e recuo em direção às ruínas do palácio. Talvez, se eu puder atraí-lo para uma batalha mais perto do chão. O dragão azul me alcança antes que eu chegue à montanha e acerta 2 golpes cruzados na cabeça do dragão amarelo. A dor é dilacerante. Por reflexo, agarro minha cabeça na forma espiritual no reino Yin Yang. Em um borrão, o dragão azul salta do focinho do dragão amarelo. Rápido demais para que eu tenha tempo de drenar algum ki, e gira no ar. As 4 espadas brilham em vermelho com o ki de fogo de Liu Che, extremamente destrutivo quando canalizado pelo metal primordial do tipo madeira. Tarde demais, lembro que madeira tem vantagem contra a terra. De cabeça para baixo por um segundo, o dragão azul desfere mais 2 cortes perto dos primeiros. No reino Yin Yang, inclino para frente devido à dor lancinante. O dragão amarelo despenca, aterrissando desajeitado sobre o monte Zivei e desabando, evitando o tigre branco e as outras crisálidas que trouxemos por pouco. As que possuem ataques à distância lançam seus ki contra o dragão azul, mas ele se esquiva com movimentos rápidos e vem em minha direção outra vez. A possibilidade absurda de que posso perder a luta por ter uma crisálida grande demais surge em meu âmago. Não. Impossível. Não posso perder. Nós não podemos perder. Quinzen, mande pararem. Eles vão ouvir se for a sua voz. Vocifero no reino Yin Yang. Por mais que eu não queira ceder o controle do dragão amarelo, isso já está acontecendo. Estou exausta. A forma espiritual de Quinzen permanece imóvel, de olhos fechados. Minha visão através dos olhos do dragão amarelo, cada vez mais turva, ainda me permite ver o tigre branco saltar, brandindo o punhal machado, mas o golpe erra o dragão azul. Quinzen, balanço a forma espiritual dele. Faça alguma coisa. Eles vão matar você também. Quinzen não se mexe, mas deve estar consciente ou não estaria no reino Yin Yang comigo.
Não me faça implorar, grito em um nível mais profundo da minha mente. Mas, será que é isso que ele quer? Penso em apenas ceder o controle do dragão amarelo e assim, obrigá-lo a fazer alguma coisa, mas sinto que vou acabar ficando inconsciente se relaxar assim. Não posso arriscar. Tenho que ficar desperta. Não dá mais para ter orgulho. Minhas mãos soltam seus ombros e deslizam até seu peito. Kinzen, me ajude. Por favor. Os olhos dele se abrem. Ele aperta meu queixo e o levanta. Não se esqueça desta lição, menina. O peso colossal do dragão amarelo sai da minha mente. Antes que eu possa desabar de alívio, minha percepção do mundo real muda completamente. Por um instante, entro em pânico, achando que Kinzen me lançou para fora do cockpit, mas ainda estou com ele no reino Yin Yang. Só que o mundo está diferente. Das árvores aos escombros e às crisálidas em combate, tudo ficou maior num instante. Minha percepção do dragão amarelo registra os arredores de uma nova maneira, não mais como uma forma longa e reptiliana, mas humanoide. Sem ter mais o controle do dragão, só entendo o que aconteceu pelo que vejo do ponto de vista da crisálida. Braços dourados cintilam sob a lua cheia, cobertos por pequenos quadrados como a armadura vital de Kinzen. As asas enormes, rápidas e luminosas, estão à altura das do dragão azul. O dragão azul agora parece do nosso tamanho, mas está soltando gritos incoerentes e fugindo de nós. Quando giramos no ar para ir atrás dele, vislumbro a montanha atrás. Por fim, entendo o que Kinzen fez. Em menos de um segundo, ele separou uma subunidade menor e humanoide do dragão amarelo. O restante dele está caído no montes e veio feito uma casca, a cabeça esvaziada. Olhares confusos das outras crisálidas alternam entre nossas duas formas. Minha visão dos outros se afasta de repente quando Kinzen alcança o dragão azul, prendendo-o com os braços da subunidade no meio de seu giro pelo céu. As estrelas e as luzes da cidade se misturam em um vórtice vertiginoso. Ouço gritos distantes. Com um solavanco para o lado, Kinzen evita os prédios residenciais e pousa na Praça da Unificação, destruindo a estátua de si mesmo. Todos os outdoors de LED e janelas dos arranha-céus próximos se estilhaçam, o que provoca outra onda de gritos. O lugar mergulha em uma escuridão que provavelmente não via há anos. Você ousa erguer sua lâmina contra seu imperador? Ruge ele pela boca da subunidade, prendendo o dragão azul. Abram o cockpit. A testa do dragão se abre, revelando Liu Che e Wei Zifu, os rostos pálidos sob a luz da lua. Imagino que não saibam que recebemos ordens de não matá-los nem danificar demais sua crisálida. Como fez isso? Pergunto a Kinzen no reino Yin Yang. Nem sei o nome dessa subunidade. Tenho dificuldade de compreender a ideia de que uma transformação de nível mais alto de uma crisálida pode ser menor, sem falar em como ele a produziu em um instante. Os olhos de Kinzen se estreitam. Parece que há muito que não ensinam mais aos pilotos. Não, nós. Você pode reconectar esta parte ao restante do dragão, certo? Óbvio. Funciona pelo mesmo princípio da armadura vital. Mas armaduras vitais são pré-fabricadas. A subunidade não existia antes de ele a conjurar. Se um pedaço de crisálida pode voltar a se conectar ao restante, depende muito da maneira como foi quebrada. Só que a subunidade não parece caber no buraco na cabeça do dragão amarelo. Estou prestes a fazer mais perguntas quando uma incômoda compreensão me atinge. Se esta subunidade era uma possibilidade o tempo todo, eu não precisava ter esmagado minha família junto do Palácio dos Sábios. Poderia tê-los tirado de lá antes de destruir tudo, poderia ter pensado em danos mais estratégicos e controlados. Por que você não me disse que isto era possível? Agarro Kinzen no reino Yin Yang. Você deve ter sentido a confusão dentro de mim antes que eu esmagasse o palácio. Por que não me deteve? Seu olhar percorre meu rosto, porque eu queria ver se você faria aquilo. Os cantos de sua boca se curvam de leve. Queria ver até onde você iria pelo poder. Sei que estou cansada demais para pensar com clareza. Sei que minha cabeça não está raciocinando muito bem. Sei que é injusto colocar a responsabilidade nele, já que fui eu quem tomou aquela decisão. No entanto, com um grito angustiado, dou um soco em seu rosto espiritual. Ele cai para trás. Eu me arrasto por cima dele e dou mais um golpe, depois outro, e mais outro. No meio do meu quinto soco, ele afasta meu braço e me prende contra seu corpo espiritual. Já chega. Seus dedos cravam-se como garras em minhas costas. Antes que eu possa emitir algum som, ele arranca minha espinha. Capítulo 3. Saciar a sede com veneno. Estou caindo sem parar. Quando aterrizo, o impacto me despedaça. Eu me torno um amontoado de membros retorcidos e ossos expostos. Sinto meu coração e meus pulmões lutarem para funcionar dentro das costelas fraturadas e expostas.
Com um esforço excruciante, viro-me de costas e arrasto meu corpo destruído para a frente. Há alguém em pé adiante. Abro a boca para implorar por ajuda, mas a voz que sai de minha garganta não é minha. Zetian, minha perspectiva muda. Agora sou quem está em pé, olhando para baixo. A pessoa que está rastejando ergue a cabeça. Há órbitas vazias e sangrentas onde os olhos deveriam estar. Zetian, como você pôde me abandonar assim, Zetian? Desculpa, tento gritar, mas é como se alguém tivesse costurado meus lábios. Recuo cambaleando. Desculpa, desculpa, desculpa. O corpo rasteja mais rápido em minha direção, deixando um rastro largo de sangue atrás do corpo mutilado. Me ajude, Zetian. Tropeço e caio no chão com um impacto doloroso. A pessoa agarra minha perna com a mão desfigurada. Me torne completo. Os pedidos de desculpa presos em minha cabeça se tornam um grito silencioso. Puxo a perna e rolo para longe do toque, mas encontro outra mão ensanguentada no chão. Os dedos retorcidos se fecham ao redor dos meus como uma armadilha. Os olhos de Machuin, antes tão gentis ao me dar conselhos, agora me olham vazios, de cabeça para baixo. Seu corpo jaz pulverizado, um amontoado de sangue e estilhaços metálicos. Você é responsável por isso. Sua voz me cerca, embora sua mandíbula, deslocada para o lado e amassada, não se mova. Você alega lutar pelo bem das mulheres, mas fez isso comigo. Eu, que só estava tentando proteger meus filhos. O que mais eu poderia ter feito? Deixado você me matar? Quero gritar, mas não consigo. Desvencilho minha mão do toque dela e corro em outra direção. Desta vez, os corpos esmagados de minha mãe e minha avó bloqueiam meu caminho. Você deveria ter nos salvado. Suas palavras ecoam ao meu redor, de novo e de novo. Você poderia ter nos salvado. Eu não sabia como salvá-las. Minhas explicações não são ouvidas. Mais corpos dilacerados rastejam até mim, me arranhando e me puxando. Não importa para onde eu me vire, não há saída. Eles me derrubam, arrancando a carne de meus ossos. Sinto cada pedaço de pele rasgada e cada laceração dos músculos sem conseguir emitir um único som. Acordo tremendo, e nada faz sentido. Não reconheço onde estou. Leva um tempo para voltar a mim, para separar a realidade do pesadelo. Não. Eu me sento bruscamente em uma cama desconhecida. Estou tonta, desorientada. Ouço uma corrente chacoalhar, acompanhada por uma pressão no pulso. Começo a suar frio. Estou algemada a uma cama com dossel. Um tubo de soro está preso a meu outro braço, conectado a uma bolsa e um suporte metálico. Estreito os olhos para ler parte da embalagem do soro. É uma solução nutritiva que auxilia na recuperação de Ki. Senhora! Uma garota se levanta de uma cadeira acolchoada e chique perto da porta. Ela se vira e exclama: a senhora acordou. Onde estou? Pergunto rouca. Meu coração dispara quando vejo melhor o quarto. É luxuoso, com móveis intrincados de madeira de roseira e paredes escuras pintadas com detalhes em dourado. Uma luz âmbar entra por uma treliça de madeira no teto. Não há janelas. Não faço ideia se é dia ou noite. Droga! Quanto tempo se passou? O que eu perdi? O que aconteceu com o dragão azul, com Kinzen, com Ishi, com as outras crisálidas? E por que estou acorrentada? A garota se aproxima da cama com passos curtos e faz uma reverência. Talvez estejamos na propriedade Gal, pois ela está vestida como as serventes de lá, com um colete rosa por cima de uma blusa branca enfiada em uma saia azul de pregas. Seu cabelo está preso em 2 coques idênticos, com um enfeite em forma de orelhas de gato. Estamos no novo palácio, minha senhora, diz ela, mantendo a cabeça baixa. Você passou cerca de 3 dias em coma. Merda! É tempo demais para eu ter ficado desacordada. E como assim, novo palácio? Aqui não é a propriedade Gal? Questiono. Não mais, minha senhora. Certo, então é sim. Só estão chamando por outro nome. Saber onde estou não me traz alívio algum, já que sinto a algema em volta de meu pulso. Ishi jamais faria isso comigo logo. O que está acontecendo? Quem me trouxe até aqui? Pergunto. Examino a mim mesma. Tiraram minha armadura e o traje de condução e colocaram em mim um roupão de mangas curtas, translúcido e com detalhes dourados. Não há mais qualquer metal primordial em mim, nem mesmo a braçadeira espinhal que os pilotos usam o tempo inteiro para não serem espetados por agulhas toda vez que colocam a armadura. Acho que até me banharam. Minha pele exala uma leve fragrância floral. Meu cabelo foi penteado até ficar macio. Imagino estranhos manuseando meu corpo nu e inconsciente, e um enjoo revira meu estômago. Quem quer que tenha atado meus pés de novo o fez de um jeito errado. Eles latejam com uma dor aguda e ardente. Cadê o Ishi? Gal Ishi? Indago.
O olhar da serviçal permanece fixo no piso de madeira polido. Sua Majestade virá responder às suas perguntas em breve, minha senhora. Sua Majestade? Ai não! Quando começo a temer que vou receber respostas que não gostarej de ouvir, a porta se escâncara. Kinzen entra, a armadura tilintando, uma capa preta com bordados dourados esvoaçando atrás. Seu rosto com a meia máscara tem bem menos das marcas em formato de flor do que quando despertei. A maioria parece ter cicatrizado e descascado, deixando traços brancos em sua pele. Pode se retirar. Ele acena com a mão para a servente. Ela faz uma reverência e sai às pressas, sem dar as costas a ele. Vejo 2 soldados parados do lado de fora. Minha pele se arrepia assim que a porta se fecha e Kinzen fica a sós comigo. É assustador pensar em como ele foi calculista ao fingir estar atordoado demais para pilotar. Estava me observando, pensando na melhor forma de usar minhas fraquezas, meu orgulho, contra mim. Ele deixou que eu me exaurisse de propósito. Não se esqueça desta lição, menina. Não esquecerei. Nunca mais devo subestimá-lo. Gostaria de saber por que estou algemada, Majestade. Levanto meu braço acorrentado e falo no tom mais inexpressivo possível, o pronome de tratamento arcaico soando estranho na minha língua. Uma precaução, responde ele, não mais usando o dialeto que falava ao despertar, expressando-se em um sistema mais próximo ao anil padrão do rádio. Não havia como saber como você reagiria ao acordar. Descobri que adora causar cenas em público. Ele flexiona os dedos. Um fio de metal primordial sai de sua manopla e se transforma em uma chave. Eu pensava que os registros históricos tinham exagerado suas habilidades, mas dada a maneira como ele esculpiu aquela subunidade do dragão amarelo em um piscar de olhos, não foram tão elogiosos. Kinzen vai até mim, e é impossível não me encolher contra a cabeceira da cama. Não tema, diz ele com uma ponta de amargura. Os médicos concluíram que minha cepa da varíola é praticamente inofensiva nesta era. Como vocês do futuro são sortudos com imunidade e vacinas sofisticadas. Toda vez que lembro que ele nasceu mais de 200 anos atrás, volto a ficar desorientada. É estranho. Muito estranho. Kinzen ergue meu pulso para abrir a algema, e resisto ao impulso de puxar as cobertas para cobrir o roupão fino que não esconde nada. Não posso demonstrar que me sinto vulnerável. Que mal consigo respirar com ele tão perto. Eu o vi apenas como um garoto quando pus os olhos nele pela primeira vez no coquite do dragão amarelo, pois as lendas falavam como ele era jovem quando ativou o dragão, mas este sem dúvida é um homem adulto, biologicamente na casa dos 20 anos, se não errei a conta. Sua coroa, que se estende alta com chifres de veado, toda adornada com véus de miçangas, projeta filetes de sombra em sua testa. A máscara que cobre metade de seu rosto e se prende atrás da orelha ganhou uma textura de escamas de dragão desde sua criação às pressas. Não sei o que fez aquele lado de seu rosto parecer estar derretendo quando ele voltou à vida, se tem algo a ver com suas cicatrizes, mas, tirando isso, ele parece, bem, eu acho. Todos os técnicos envolvidos na decodificação das informações do antigo palácio foram assassinados, sussurra ele ao pé do meu ouvido. Saio do meu estupor. O quê? Como? Foram encontrados com ferimentos de tiro na cabeça. A teoria atual indica assassinos contratados, em redes clandestinas. Ele tropeça no termo, sem dúvida incomum para ele. Mandei investigadores atrás dos assassinos, mas não imagino que vão conseguir mais do que mensagens não rastreáveis. Isso foi um aviso dos deuses, para que não se fale mais sobre eles abertamente. Ele solta a algema, que cai na cabeceira pendurada em sua corrente. Não passa despercebido como ele a deixa ali como uma ameaça, mas isso perde a importância diante da minha maior preocupação. Ishi, sussurro. Eles mataram Gao e Ishi? O garoto que estava no dragão amarelo conosco? Não. Kinzen derrete a chave de volta em sua manopla. Ele está muito bem protegido. É o secretário imperial agora, afinal. O quê? Sinto como se fosse eu quem acordou em um mundo diferente. Então você, Vossa Majestade falou com Ishi depois da batalha? Sim. Ele ofereceu esta propriedade como sede do novo palácio governamental de Waxia, então o recompensei com o cargo. Ele tem sido de grande ajuda para navegar as complexidades deste futuro. Onde ele está? Preciso falar com ele, digo. Procuro minha pulseira na mesa de cabeceira, mas não a encontro. Não seria apropriado para ele vir aqui. Como assim? Esta é a casa dele. Não. Você não entendeu? Kinzen articula bem cada sílaba. Ele renunciou à posse da propriedade. Estou permitindo que ele e a família continuem morando nos edifícios laterais por gentileza, mas esta propriedade agora pertence ao governo de Waxia. É minha. Seu tom ao dizer a última palavra me causa arrepios.
Eu sabia que ele poderia ser um problema, mas tinha esperança de que estivesse desorientado demais com a mudança no tempo para reagir. Se ele se mostrasse muito difícil de lidar, eu poderia apenas matá-lo. No entanto, em apenas 3 dias, ele retomou seu poder no topo do mundo. Não consigo acreditar que Ishii o ajudou, embora não possa negar que foi a escolha certa. Se não tivesse caído nas graças de Qin Zhen, todos os ricos e poderosos teriam disputado para fazer isso primeiro. Mas onde eu fico nessa história? Por que eu estou aqui então? Pergunto, torcendo os lençóis. O que Vossa Majestade pretende fazer comigo? Qin Zhen coloca as mãos nos quadris e me olha de cima a baixo. Bem, nunca quis me casar, mas já que você se declarou imperatriz de Waxia, acho melhor me casar com você para evitar a deselegância de ter que desmentir tal afirmação. Sei que deveria disfarçar minha reação, mas fico boquiaberta. Vindo dele, imperatriz significa algo muitíssimo diferente do que eu pretendia. De repente, entendo por que ele afirmou que não seria apropriado Ishii vir me ver. Qin Zhen joga a capa para o lado e se senta na cama. Desta vez, não me contenho e cubro meu corpo com as cobertas. Ora, não seja presunçosa, diz ele. Eu a acho mentalmente infantil e fisicamente repulsiva demais para ter qualquer interesse carnal. Esta relação terá apenas fins políticos. Meu aperto nas cobertas afrouxa. De fato, não há luxúria em seus olhos, apenas calculismo frio. O que é preferível neste momento, porém muito mais imprevisível a longo prazo. Escute. Ele coloca a mão perto de mim. Sei que você desejava assumir o trono. Foi divertido assistir e entendo a sensação de invulnerabilidade que o dragão amarelo pode proporcionar. Mas foi uma atitude tola e impulsiva que teria levado você a um fim muito rápido. No entanto, não sou de derrubar a ponte que me permitiu atravessar o rio, por assim dizer, e seria um desperdício deixar você para morrer quando tem quase tanto talento como piloto quanto eu próprio aos 9 anos, então decidi poupá-la, apesar do considerável número de pedidos pela sua morte. Considerável número? Finge o choque. Por que motivo? Não é que eu esteja surpresa, mas gostaria de saber o que estão dizendo a ele. Você é pouco querida. Ele me encara com um misto de pena e diversão. Dizem que você é vulgar, perigosa, sanguinária, egocêntrica, manipuladora e um completo insulto à moral e aos bons costumes. O que tem a dizer em sua defesa, Wu Zetian? Cruzo os braços. Não há por que negar nada disso. Ele já esteve dentro da minha mente, afinal. Sim, é isso mesmo. Ainda quer se casar comigo, Majestade? Pergunto em tom de desafio. Não acredito que ele tenha me salvando por gratidão. Deve ter outros planos para mim. Talvez me usar como uma copiloto estável para matar mais um Duns. A ideia embrulha meu estômago, mas preciso garantir minha sobrevivência antes de me preocupar com outras questões. Se esta proposta de casamento for apenas para manter as aparências, tenho mais a ganhar aceitando do que ficando cheia de escrúpulos. Ele abre um sorrisinho. Para ser sincero, fico ofendido com a insinuação de que eu não conseguiria controlar você. Embora devo admitir, quando me convidou para um golpe de Estado, não percebi que você o havia iniciado sem nenhum apoio entre o povo. Nem mesmo uma rede de dissidentes locais? Sem qualquer avaliação de quais estradas, portos, infraestruturas e depósitos militares críticos deveriam ser tomados. Qual era o seu plano? Sinto meu rosto corar. Não ser morta, respondo. Os sábios estavam decididos a fazer isso, então eu os assassinei primeiro. Ah, mas é preciso ganhar pelo menos algum apoio do povo antes de começar uma revolução, menina. Não se pode simplesmente pular os passos intermediários. Não discuto. Não posso acusá-lo de estar errado. Não importa, continua ele, acariciando o queixo. Vou encontrar um jeito de fazer funcionar. Não é a primeira vez que transformo um golpe militar em uma revolução de verdade. Fique tranquila. Anunciei ao povo que você merece o imenso crédito por me libertar do meu sono e me alertar sobre a grande corrupção entre os sábios. Deixei claro que decidi que seria mais fácil criar um novo governo do que trabalhar com aquela podridão. E por isso ordenei que você os aniquilasse comigo assim que terminamos a batalha na província de Zhou. Não foi isso que aconteceu, digo sem pensar. Não? Prefere a versão que faria o povo clamar ainda mais por seu sangue derramado? Gostaria de especular sobre o que teriam feito com seu corpo inconsciente se eu a tivesse deixado na rua? Afasto as imagens horríveis que passam por minha mente. Não se faça de nobre, retruco. Você só me salvou para me usar nos seus planos de guerra. O semblante dele fica sombrio feito uma tempestade se formando. Não venha me falar de usar os outros. Qin Zhen avança em minha direção, me encurralando contra a cabeceira. Foi você quem me despertou em um mundo que não reconheço mais.
Foi você quem buscou meu poder e minha crisálida para escapar de seus problemas. Achou que poderia me usar como um brinquedo e depois me descartar? Ele passa os dedos pela corrente pendurada perto da minha cabeça. Não a culpo. Muitos já tentaram o mesmo, mas nunca saiu como planejaram. Minha garganta fica seca sob seu olhar, o rosto dele tão próximo que reparo que o olho do lado com a máscara é ligeiramente opaco. Ele não deve enxergar bem desse lado. Registro a informação. Vossa Majestade está um pouco perto demais, forço-me a dizer. Devagar, ele recua. Seu olhar se desvia para a parede. Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal no Telegram. Obrigada por ouvir.